noite, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia. Estamos novamente juntos no Oração e Ação, Estudo Bíblico, nesta quarta-feira, às 19h30. São muito bem-vindos todos os amigos que sintonizam o canal da Igreja Batista da Freguesia Ilha do Governador, porque amam a palavra de Deus. Que bom que estão aqui, muito bem-vindos também, vocês todos, que suas famílias sejam ricamente abençoadas. Quero lembrar os motivos de oração que nós hoje temos aqui para compartilhar com vocês. Estamos agradecendo a Deus pelo aniversário da irmã Derli, do Jonathan Alexandrino. Estamos agradecendo o aniversário do Arthur Stampf, da Simone Hintz e da Clarissa Brandão. E agradecendo o aniversário de casamento da Clarissa Brandão e esposo. Eles vivem nos Estados Unidos, mas sempre manifestaram o desejo de permanecer ligados à nossa igreja. Vamos estar orando, pedindo a Deus cura para Juliana, para Rejane, para Marilac, para Agnello e para todos os irmãos da nossa igreja que se encontram enfermos. Pedindo o completo restabelecimento do pastor Everton, que teve Covid e já está recuperado da Covid, está se recuperando de uma cirurgia que fez. Estamos pedindo as bênçãos de Deus sobre a família do pastor Jader, que faleceu de Covid recentemente. Vamos orar também pelos nossos profissionais de saúde desse país, vamos orar pelos pastores e missionários e vamos pedir a Deus as bênçãos sobre os nossos governantes, como nos ensina a palavra de Deus. Quero lembrar que nós estaremos eventualmente trazendo o Oração e Ação Plus, ou ainda um dos cultos de domingo Plus. Será um sinalzinho mais depois do título. Isso significa que, além de trazermos a palavra de Deus de forma como pregação, traremos também entrevistas com pessoas que acrescentam, que vão trazer mais entendimento, vão trazer mais informação sobre a palavra de Deus. Quero lembrar que nós estamos cooperando com um centro de tratamento de dependentes químicos, a nossa igreja está cooperando, e você poderá participar desta bênção que nós oramos a Deus para que tenham esses dependentes químicos, que deixem de ser dependentes químicos, né? Pedimos isso a Deus e estamos ajudando com alimentos, com roupas e calçados para homens, com roupa de cama, com roupa de banho, com material de limpeza, de higiene pessoal, tudo isso você pode cooperar, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja uma unidade, você pode cooperar, pode levar na Igreja Batista da Freguesia, na Rua Magno Martins 165, ou telefonar para 3283-6047, e esse material será enviado para essa instituição. Lembro ainda duas datas boas, importantes, que no domingo, dia 21 de fevereiro, pela manhã, nós estaremos celebrando a Ceia do Senhor. Prepare o pão, prepare o suco de uva, nós vamos estar celebrando a Ceia do Senhor. E no dia 26 de fevereiro, que é uma sexta-feira, às 9 horas da noite, nós estaremos juntos em uma mini vigília. Estaremos orando pelas nossas famílias, pela nossa saúde, pelo crescimento do reino de Deus sobre a face da terra, pela conversão daqueles que estão no nosso entorno, pelas bênçãos de Deus para a sua e para a minha família. Isso será na sexta-feira, dia 26 de fevereiro, às 21 horas. Será de 21 horas até 23 horas. Ok? Todos esses anúncios são importantes, você pode e deve participar. E quero também agradecer a todos aqueles que têm sido dizimistas fiéis, que têm sido fiéis nas suas ofertas, que fazem isso de forma espontânea, generosa, fiel, porque Deus tem abençoado a igreja. Todas as nossas contribuições para os missionários têm sido mantidas,
todos os compromissos da igreja têm sido honrados, temos podido ajudar na área de ação social. Hoje pela manhã, ou melhor, segunda pela manhã, eu estive levando uma certa quantidade de leite, de fraldas, que está sendo enviada para o Lar Batista do Ancião. Ali há idosos que estão internados, estão recebendo doações, leite, não só da nossa igreja, mas de outras igrejas aqui da nossa região. Mas eu pude estar levando, e isso tinha sido angariado pela irmã Rosemary, pelos irmãos, doação dos irmãos de nossa igreja. Que coisa maravilhosa. Estamos conseguindo, como Associação de Igrejas da Ilha, manter esta demanda de leite, às vezes de farinha de trigo, também de fraldas geriátricas, para abençoar aqueles que estão bem idosos ali. Então, que Deus abençoe você pela sua fidelidade, pelo seu compromisso com Deus. Mantenha este compromisso, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Que bom, graças a Deus. Ok, vamos orar, agradecer a Deus e vamos estudar hoje no Evangelho de João, que é o evangelho que nós estamos estudando nas quartas-feiras. Vamos ver hoje João 20, de 1 a 10, que trata da ressurreição de Jesus. Abra sua Bíblia aí, em João 20, e nós vamos do iniciozinho ler. Tá bom? E isso será certamente bênção, que coisa maravilhosa estudar esse trecho da Bíblia da ressurreição de Jesus. Mas vamos orar antes. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor por nós. Nós sentimos este amor todos os dias, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Senhor Deus, eu quero suplicar o teu perdão por os nossos pecados e que o Senhor nos dê discernimento, nos unja com teu Santo Espírito para ensinar e para aprender a tua palavra. Tudo isso te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. João, Evangelho de João, capítulo 20, versículos de 1 a 10. Primeiro lembrar que, antes mesmo de ler esse trecho, o versículo 30 de João 19 deixou aquela expressão fortíssima no ar, né? João 30 disse: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, ou seja, tetelestai. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito, ou seja, entregou o seu espírito espontaneamente. Ok, nós entendemos que ali Jesus havia doado a sua vida no nosso lugar. Ali tomou sobre si os nossos pecados, ali consumou a morte de Cristo pelos pecados da humanidade. Mas não termina ali toda a dinâmica que segue a morte de Cristo. Vem agora a ressurreição. Nós lemos na semana passada o sepultamento de Jesus, que foi João 19, de 38 a 42. E agora já começamos com a ressurreição. Interessante que não há aqui no Evangelho de João nenhuma menção com relação ao sábado. Apenas o sepultamento na sexta-feira, um pouco antes das 18 horas, provavelmente. E agora, no amanhecer do domingo, continua a descrição do texto bíblico. Vamos lá, João 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, que foram até o sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo,
chegou e entrou no sepulcro, ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para a sua casa. Muito bem. Há aqui vários detalhes importantes, várias situações que precisamos entender bem. Lembro você que não tenho aqui a preocupação de uma explanação acadêmica complexa sobre o texto, mas uma explanação que nos permite entender os detalhes, entender a essência do texto. Versículo 1 diz que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Os outros evangelhos, aqueles que são ditos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, fazem suas descrições desse mesmo episódio. E fazem descrições não se detendo apenas na figura de Maria Madalena, mas também acrescentam ali outras mulheres. E a gente fica pensando, quem é que está certo? Será que há uma discordância importante entre as descrições dos evangelhos? E eu quero dizer a você que aqui transparece em cada um dos evangelhos a observação do autor. Logicamente, todos estão escrevendo inspirados por Deus, mas ali há a observação também, o sentimento daquele que escreve, que cristaliza a ação na pena e na tinta de sua caneta, né? Ok, o texto diz, primeira coisa, a gente pode se perguntar, mas era só Maria Madalena ou havia outras com ela, como são descritas nos evangelhos sinóticos? Primeiro eu quero convidar você a prestar atenção no seguinte, diz assim, no primeiro dia da semana, se referindo ao domingo, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Agora, caminhe comigo agora no segundo versículo. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Está aqui implícito o pronome nós. Nós não sabemos onde o puseram. Então, o próprio relato aqui, ele abre a possibilidade ou até a presença de outras mulheres com ela. Nós não sabemos. Outra possibilidade aceita é que Maria Madalena tenha ido 2 vezes ao sepulcro. Tenha ido primeiro ao sepulcro sozinha, o texto diz que ainda estava escuro, ainda não havia amanhecido, e ali teve a sua primeira impressão com relação à cena que viu, e tenha eventualmente retornado logo depois com outras mulheres, é outra possibilidade. Mas não há nenhum problema no fato de que aqui em João está apresentada Maria Madalena exclusivamente, e em outros evangelhos se apresente Maria Madalena e mais algumas mulheres com ela. Não há nenhum problema. Muitos textos bíblicos há autores que destacam um personagem, outros pegam personagens periféricos e acrescentam. Não há problema algum. Muito bem, o texto vai caminhando, como nós vimos no versículo 2, então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava. Quem é esse outro discípulo a quem Jesus amava? Por que não está citado aqui o seu nome? O mais provável é que isso faça parte do estilo de escrita do próprio João, testemunha ocular da história. João, algumas vezes, se referia a si mesmo, dentro das ações descritas, como o outro discípulo, ou aquele a quem Jesus amava.
João faz uma menção indireta a si mesmo. Essa é a situação mais provável, não é? Agora, a Maria Madalena vai dizer: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Para que a gente entenda o que se passa ali na cabeça de Maria Madalena, é preciso entender o contexto daquela época com relação aos sepulcros. Havia muito comumente a violação de sepulcros e o roubo dos corpos e dos objetos que com eles estivessem. Lembre que José de Arimateia e Nicodemos, eles ungiram Jesus com dezenas de quilos de elementos aromáticos que poderiam ser alvo da cobiça de ladrões inescrupulosos. Poderia. Ele tinha sido envolvido em faixas de linho, que era um tecido caro para aquela situação, para aquele contexto. Poderia ter havido a cobiça de alguns desonestos homens que fossem lá e roubassem o corpo de Jesus. Poderia, não só de Jesus, mas de qualquer pessoa. Havia comumente violação de túmulos e roubo dos objetos que ali estavam. Chegou o ponto de que um dos imperadores romanos, o imperador Cláudio, que reinou de 41 a 54 depois de Cristo, ter promulgado uma lei que penalizava ladrões de túmulos com pena de morte. Você vê como era grave a situação. Então, você pode ver aqui que Maria Madalena tinha toda a possibilidade de, dentro daquele contexto cultural, ali da situação de corrupção nesse sentido, ali dentro daquele contexto, de suspeitar: olha, roubaram Jesus, foi violado o túmulo. Ela pensou, e lá foi ela e levou esta situação a Pedro e ao discípulo a quem Jesus amava, provavelmente João, quase com certeza. O versículo 3 vai dizer assim: saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Olha que interessante, né? Foram ao sepulcro. E o texto vai dizer assim: ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Os dois ali certamente eram pessoas que exerciam liderança no grupo de apóstolos. E Maria Madalena logo sentiu vontade de comunicar isso que havia acontecido, o que ela havia percebido, aos discípulos que estavam ali como líderes. Ali estavam Pedro e João. Outros evangelhos falam nesta palavra de Maria Madalena como lero. Lero era uma palavra que significava conversa que não se podia confiar, né? Isso era muito atribuído às mulheres naquela época pela discriminação que havia da palavra feminina. Mas ambos correram juntos e foram debaixo de uma pressa muito grande e chegaram ao túmulo. Possivelmente João, o outro discípulo, era aquele que havia chegado primeiro. E agora há algo interessante a observar. O versículo 5 diz que, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. A palavra original aqui sobre viu os lençóis é a palavra grega blepo, também blepei. E essa palavra significa alguém que olha para algo. Esse viu aqui tem o sentido de olhar, como nós às vezes olhamos uma paisagem, olhamos alguma coisa, mas sem uma grande concentração de atenção e compreensão. O versículo 5 então diz que aquele discípulo a quem Jesus amava chegou primeiro, se abaixou, viu os lençóis de linho,
todavia não entrou. Ele blepo, olhou sem muita compreensão do que acontecia. Mas ainda assim, João deve ter sido impactado. Por quê? Porque os lençóis de linho estavam lá. A mirra e o aloés que impregnavam aqueles lençóis estava lá. O lenço de cabeça de Jesus estava lá. Estava tudo lá. E ele deve ter ficado, mas como? Como é possível? Ladrões que tivessem roubado o corpo de Jesus teriam levado o corpo com os lençóis de linho, com a substância preciosa, as dezenas de quilos de mirra e aloés junto. Como pode estar tudo aí no lugar certinho, como se Jesus tivesse passado através daquele tecido, através daquelas substâncias? E o lenço da cabeça, ali dobradinho, separado? Não, isso não pode ser roubo. Quero lembrar a vocês o texto de João, que alguns capítulos antes descreveu a ressurreição de Lázaro, lembra? Quando Jesus diz, Lázaro, vem para fora. Jesus havia mandado que os homens removessem a pedra e disse, Lázaro, vem para fora. Lembra como Lázaro veio, como saiu, como saiu o corpo de dentro do túmulo? Envolto em lenços, com o lenço de rosto enrolado na sua cabeça. Claro, se ressuscita o corpo simplesmente, vem para fora, vem com lençol de linho, vem com tudo. E não permanece tudo ali, como se nada tivesse havido dentro dele até então. João olha, não compreende bem, mas estranha profundamente. Algo magnífico acontece. Então, versículo 6, então, vai dizer, então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. João não havia entrado no sepulcro. João havia se abaixado à porta e dado aquela olhada. Mas Pedro, impetuoso, proativo como era, Pedro entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. Olha o destaque para a questão dos lençóis aqui. A palavra utilizada no versículo 6 para viu não é mais blepo ou blepei, é a palavra teorel, que significa olhar e ver. Há um grau maior aqui de compreensão. O versículo 7 diz, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte, como se dobrado tivesse sido e colocado à parte. Aqueles discípulos estavam completamente surpresos, completamente atônitos. João viu e não compreendeu. Pedro entrou, viu e teve uma compreensão da sobrenaturalidade da situação, da impossibilidade de que, se tivesse havido apenas um roubo, aqueles lençóis e aquele lenço de cabeça não poderiam estar ali, teriam que ter acompanhado o corpo, acompanhado o carregar das caríssimas substâncias de embalsamento, mirra, aloés. E aí o texto vai mostrar no versículo 8, então entrou também o outro discípulo, João, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. A palavra aqui usada é a palavra oral. É uma outra palavra para a expressão em português viu. É ver e crer. Ele viu e creu. Interessante que, embora João, Pedro, aparentemente nenhum dos discípulos
tivessem uma compreensão muito clara ainda das palavras que Jesus disse ainda em vida sobre a sua ressurreição ao terceiro dia, João jogou toda a sua fé sobre a ressurreição de Cristo naquele momento. Embora não compreendesse ainda muito bem, ele creu, viu e creu. O versículo 9 vai dizer assim: pois ainda não tinham compreendido a Escritura, e que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. João, embora não tivesse compreendido completamente, ainda não dominasse toda a compreensão do momento ou dos momentos da crucificação, morte, a permanência no túmulo, ressurreição, ele ainda não tinha uma compreensão plena daquilo tudo. O texto diz que ele oral, ou seja, ele viu e creu, jogou toda a sua fé ali. Às vezes, as pessoas esperam compreender toda a grandeza de Cristo, de Deus, para ali depositarem a sua fé. E fica uma pergunta: a gente crê para compreender ou a gente compreende para crer? Bom, a fé vem de formas diferentes para cada pessoa. O Senhor fala ao coração de cada um de forma individual. Às vezes a gente quer comparar e quer viver a experiência de fé do outro, mas o Senhor nos trata de forma individual e pessoal. Cada um é tratado individualmente pela ação do Espírito Santo de Deus. João, embora não tivesse compreendido completamente ainda, ele creu. Ele creu e certamente ele veio a compreender. Lembre que João está agora escrevendo esse evangelho muitos anos depois. Ele já tinha uma maturidade de compreensão do Velho Testamento muito melhor, uma maturidade muito melhor da compreensão do próprio evangelho de Cristo, mas ali ele colocou toda a sua franqueza. Olha, eu não tinha compreendido muito bem, mas eu creio em Jesus Cristo, que morreu na cruz por mim e ressuscitou. Eu creio. Interessante como aqueles pequenos detalhes, não tão pequenos, né? Da permanência ali daqueles lençóis de linho enrolados, como se tivessem ali naquele lugar estado em volta de um corpo que não estava mais, simplesmente os transpassou, da presença ali daqueles perfumes, do aloé, da mirra e do lenço de cabeça completamente dobradinho, separadamente, como aqueles detalhes foram importantes para consolidar a fé, a deposição de fé de João Batista. Nós precisamos estar atentos aos detalhes de Jesus. Muitas vezes o Senhor nos abençoa, muitas vezes Deus faz milagres na nossa vida, muitas vezes acontecem pequenos detalhes no nosso cotidiano e nós chamamos de casualidade, acaso. E nós precisamos ter sensibilidade para compreender os detalhes que Deus coloca na nossa vida, no nosso caminho, para que isso seja fortalecimento da nossa fé. João creu. Então, interessante, blepo, a primeira olhada de João, que é olhar, mas não ver. Depois, teorel, que foi a olhada de Pedro, que entrou dentro do túmulo, que é teorel, que é olhar e ver, perceber. Mas depois João entra e aí ele oral, que quer dizer olhou, viu, creu. Creu no Senhor Jesus Cristo. O versículo 10 vai nos mostrar que voltaram os discípulos, depois disso, outra vez para casa. Uma tradução mais rigorosa vai dizer que voltaram os discípulos para suas próprias casas. Uma forma bem pessoal. E é interessante observar aqui o que acontece no versículo 11. Os discípulos voltaram para suas casas. Olha, o versículo 11 vai dizer: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada
do túmulo. Isso vai propiciar a Maria Madalena uma experiência marcante com o Cristo ressuscitado, que nós vamos ver na próxima quarta-feira no Oração e Ação Estudo Bíblico. Eu peço a Deus que você veja o Senhor Jesus e creia nos detalhes que Ele coloca na sua vida. Deus é bom, Deus é sempre bom e Deus quer salvar você. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, pedir por aqueles pedidos que nós trouxemos aqui, também agradecer pelas bênçãos e vamos então fazer isso. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor Deus, muito obrigado pela vida de todos esses que estão acompanhando, Senhor, esse estudo bíblico, que as famílias deles sejam ricamente abençoados. Suplico, Senhor, que o Senhor abençoe os enfermos, Senhor, da nossa igreja e também aqueles que estão nos assistindo, Senhor, aqueles que estão agora orando, colocando as suas necessidades, os seus pedidos de cura, Senhor, diante de Ti. Cura, Senhor, o Teu povo para a Tua honra e glória, Senhor. Muito obrigado pelos aniversários de casamento, de nascimento, que todos esses vivam muitíssimos anos, Senhor, com saúde, debaixo, Senhor, da Tua poderosa e amorosa mão. Senhor Deus, abençoa os nossos governantes, abençoa os bons governantes, encoraja-os, Senhor, sustenta-os, protege-os, Senhor, dá a eles um espírito revigorado a cada manhã. E, Senhor, transforma os maus governantes, tem misericórdia deles, que eles possam ser tocados pelo Teu Santo Espírito, Senhor, para mudar. Mas, se não mudarem, eu suplico, retira-os do poder, Pai. Senhor Deus, eu te peço que o Senhor abençoe os profissionais de saúde, abençoe missionários, pastores, abençoe, Senhor, todas estas equipes que estão vacinando a população, abençoa a ação das vacinas, a resposta fisiológica, que possamos, Senhor, nos ver livres dessa pandemia, Senhor. Abençoa a nossa igreja querida. Tudo isso, Senhor, eu te peço e te agradeço, não porque haja merecimento em nós, mas pelo Teu amor, Senhor, pela Tua graça, bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Nos vemos amanhã no Oração e Ação Jovem, 19h30, quinta-feira. Até lá.